Ministério Público se manifesta sobre a volta do Campeonato Carioca, inclusive a favor do Fluminense. A parcial de ingressos para o jogo de domingo, para o jogo que vai ser passado na Globo, Palmeiras e Fluminense, a parcial da venda de ingressos do Fluminense. E também uma declaração, eu diria até infeliz, mas eu acho que não é só infelicidade não, de um dirigente do Flamengo sobre o Fluminense. A gente sabe de onde vem e sabe o que pode vir, né? Enfim, vamos falar disso aqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Não se esquece do like aqui embaixo, que isso é muito importante, de se inscrever aqui no canal e de ouvir o podcast do Raiz Tricolor. O link tá aqui na descrição, é o primeiro link aí. Você clica aí no primeiro link, vai ser encaminhado direto. Não precisa ter Spotify Premium para ouvir, nada disso. E vai lá ouvir a gente falando sobre o marketing do Fluminense. Exatamente, sobre as ações de marketing que tem acontecido, o que acontecia lá atrás e o que a gente pode pescar de outros clubes para poder agir no Fluminense também, beleza? Vai lá que tá bem legal. Primeiro assunto deste vídeo de hoje, começando com uma notícia boa, até relacionado com o marketing, que eu acabei de falar sobre o podcast. O Fluminense fez a ação pro Fla-Flu de gol de barriga, de venda de ingressos fictícios, vendeu 21 mil ingressos com um preço um pouco menor, arrecadou mais de 100 mil reais que serão distribuídos em forma de cestas básicas para funcionários que ganham menos. Desta vez, fez uma alteração, como eu já falei aqui no vídeo, e está vendendo ingressos para Palmeiras e Fluminense, jogo que passa na Globo às 4 horas da tarde do próximo domingo. E é importantíssimo que o Fluminense tenha um número relevante de audiência nesse jogo. Fred estará na transmissão, acho que Gum talvez estará também. Abel já mandou vídeo, acho que Carlinhos também já mandou vídeo, Deco já mandou vídeo, enfim. Vai ter uma transmissão super legal com a narração original da época, então você vai poder ouvir Galvão Bueno gritando é tetra, já quase sem voz lá sobre o Fluminense. Importante que você dê audiência, se você ama o clube, liga lá na Globo e dá essa audiência porque é importantíssimo pro clube. E o Fluminense divulgou a parcial de ingressos. Dessa vez, só lembrando, o valor não é necessariamente para a compra de cestas básicas, é para pagamentos de salários e para o início da adequação do Fluminense às medidas de segurança, aos protocolos de segurança por causa do Covid-19, da doença. Nesse caso específico, o dinheiro vai exatamente para isso, para principalmente pagamento desses salários dos funcionários que recebem até 4 salários mínimos. Até agora, nesse momento que eu estou gravando, que é complicado, amanhã desta sexta-feira tinha sido vendido 9 mil ingressos. Mas vale lembrar, o preço dessa vez está um pouco mais alto do que o preço do Fla-Flu. Ou seja, a arrecadação é um pouco maior também, mesmo que se venda o mesmo número de ingressos. Lembrando, vai ter venda até depois do jogo, então durante a transmissão também vai poder comprar, vai ter QR Code, se eu não me engano, teve nos outros clubes, deve ter no do Fluminense também, para poder comprar na hora do jogo, enfim, toda uma ação que vai fazer esse número também crescer na hora do jogo. O ingresso está custando R$ 9,00, para quem é sócio tem direito a comprar um ingresso num preço mais barato, mas os ingressos subsequentes custariam 9 também, e lá no site do Futebol Card mesmo, tem o valor de uns pacotes. Então você pode comprar, por exemplo, um pacote com 4 ingressos, 5 ingressos, 10 ingressos, enfim. Tem ali alguns pacotes, você pode até comprar 500 ingressos, se quiser. Enfim, vai lá, dá uma olhada no site do Futebol Card e compra o pacote que melhor se adequar para você. Em último caso, assim, alguns podem comprar o ingresso, tem dinheiro ali, enfim, e podem participar dessa ação. Mas o que todo mundo pode fazer é ligar na Globo 4 horas da tarde do domingo e dar audiência para o Fluminense, que isso é muito importante. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para poder avaliar... Não, isso aqui não é canal de polícia, de política, não. Você vai entender por que eu tô falando assim. Para poder entender o porquê que o Campeonato Carioca estaria voltando. Basicamente é isso, segundo uma nota do Globo, uma reportagem do Globo, o inquérito do Ministério Público é para apurar possível violação das regras de isolamento social e prevenção do contágio não posso falar o nome da doença aqui, porque corre risco de eu ser desmonetizado. Com o retorno do Campeonato Carioca,
os clubes já estão se planejando e etc, mas é o que a gente tem falado aqui diversas vezes, de que isso pode ser uma quebra da quarentena instaurada pelo próprio prefeito do Rio, né? E, enfim, pelo governador também. O Ministério Público entrou nessa briga aí ao lado do Fluminense. Não que exista o lado do Fluminense, né? O Fluminense ficou meio que sozinho na parada, mas é basicamente do lado de quem quer jogar isso depois e de quem não está se importando muito com o futebol nesse momento, porque tem muitas vidas sendo perdidas, né? Isso é algo extremamente relevante. Então, numa dessa, o Ministério Público instaurou esse inquérito. A gente não sabe exatamente como que vai acontecer. Inclusive, um dos projetos do Ministério Público é de que só se jogue quando a curva de morte estiver descendo, ou seja, não parece que vai ser o cenário dos próximos dias, ou o cenário do final de junho, né, que é quando a Ferdi quer jogar o Carioca. E, enfim, a gente espera para ver o que vai acontecer. Porém, neste mesmo período, eu vou até linkar uma notícia com a outra, um dirigente do Flamengo, e aí não é nem só um dirigente do Flamengo, é o dirigente do Flamengo que é o cara que é diretor de relações exteriores. Quando você imagina um cara que ele faz relações exteriores, ele tem que ter boa relação com pessoas de fora do clube, você imagina que seja um cara, né, que seja maleável, educado, enfim, seja um cara mais que consiga negociar direito com outros clubes, que tenha uma relação amistosa. O dirigente de relações exteriores, né, do Flamengo, ele parte pro ataque. É assim que ele trabalha, né? Talvez seja orientação interna, mas vamos lá. Ele falou o seguinte, eu vou ler o texto todo, a fala toda dele aqui, mas depois eu vou explicar o porquê que isso está entrando aqui no giro de notícias. Ele falou o seguinte, abre aspas, não sei a serviço de quem o Mário, presidente do Fluminense, está. É um cara inteligente, advogado esportivo e trabalhista notório. Chegou à presidência do Fluminense por esse trabalho. Um cara de sucesso na vida profissional. Mas o Flamengo vai ser representado institucionalmente e não vai deixar ninguém falar mais alto em uma reunião. Ele vai respeitar o Flamengo? Sim. Isso é um assunto encerrado. A reunião já tinha mais de 3 horas, chegou a 4 horas, com toda hora ele pedindo a palavra. Ele vai respeitar o Flamengo? Sim. Isso é caso encerrado. A reunião... esse trecho ali. Eu pedi que voltassem à pauta da reunião. Vota sim ou não e ganha a democracia. Eu fui duro como deveria ser representando a instituição. Defendi as ideias que o Flamengo tinha naquele momento. Disse o dirigente, tal de Cacau Cota. Enfim. Só um ponto só interessante sobre isso aqui. Tem 2 comentários, tá? Quando você tá numa reunião que são 15 contra você, ou 14, né? Não vou nem colocar o Botafogo. Mas são 15 contra a Ferdi. Contra você, se você é o único a defender seu ponto, você acaba falando mais do que os outros. Porque os outros dividem a defesa do ponto entre eles, né? E segundo, quando um negócio precisa de unanimidade para ser votado, não importa a maioria. Porque um dia a maioria estabeleceu que precisa ser por unanimidade. Então, se precisa ser uma unanimidade para mudar a regra do campeonato, precisa da unanimidade, né? Não dá para, por exemplo, ter a maioria, falar que mudou contra o regulamento, não querer jogar depois a final e ficar falando que é campeão brasileiro de 87. Né? Isso para mim que é vergonha. Aí ele continuou, e aí por isso que isso entra no giro de notícias. Não é porque é agressão ao Mário Bittencourt. Isso aí, enfim, eu não sou... Porque não é o raiz Mário, né? Isso aqui é o raiz tricolor. Então, quando ele agride o Fluminense, entra aqui. Tem uma pessoa que é contra tudo e contra todos os tempos. Não dá para entender ao que ele está servindo. Talvez porque o Fluminense está acostumado a resolver as coisas na parte jurídica. É da origem dele. A bola está com a Ferdi. Eu espero que não chegue nesse ponto e o Mário entenda que não é mais advogado do Fluminense. Hoje ele é presidente do Fluminense e tem que ver tudo como um todo. Que se resolva o diálogo, no diálogo, dentro do campo. Bem, para começar, dentro do campo se joga futebol. Ponto. Para continuar, o Fluminense está acostumado a resolver tudo na esfera jurídica. Não, o Fluminense está acostumado a buscar os seus direitos na justiça e ganhar quando é seu direito de fato. Já o Flamengo está acostumado, nesse caso, né, eu poderia até falar mais forte, mas vou falar mais leve, está acostumado a ir buscar o direito dos outros na justiça e perder. Né? Vide 87 e vide 2013, né, de ir e dar a sorte, vamos dar o benefício da dúvida, de que foi a sorte de que a Portuguesa, um dia depois que o Flamengo tinha perdido ponto, também perca pontos por causa do caso Everton. Enfim, a gente está acostumado a ir para a justiça sim, buscar os direitos, o Fluminense está acostumado. E se tem um presidente advogado, tem essa vantagem de ter um presidente que já fale como advogado, né?
E dentro desse ponto fica a dúvida, né? Dentro disso tudo aqui, aonde que foi falado de saúde? Fica essa dúvida aí, eu não vejo o Flamengo falando de saúde. O presidente do Flamengo até foi falar que... Chega a ser engraçado. De que o Flamengo é exemplo pro mundo. De como que está testando e como que está fazendo. Belo exemplo, belo exemplo. E não resta nada a não ser ironizar uma situação dessa. Um dirigente do Flamengo querer vir falar do dirigente de relações exteriores, o cara que era para ter um bom relacionamento querer vir atacar o Fluminense. Se o Fluminense decide tudo na justiça mesmo, bem, então tenta jogar. Tenta excluir o Fluminense do Carioca, tenta fazer o que quiser aí, ué. Se o Fluminense decide tudo na justiça, a gente parte pra justiça. Não tem muito o que fazer, não. Mas, pelo menos, a gente, quando entra na justiça, a gente entra com razão pra ganhar. Não tenta tirar o título dos outros, não. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.